Olá, bem-vindos e bem-vindas à série de entrevistas com os participantes da SET Expo 2018, o maior evento de tecnologia, mídia e entretenimento da América Latina. Este programa é um convênio entre a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, a SET, e a TV Unesp. Na entrevista de hoje, a jornalista da TV Unesp, Leire Bevilacqua, conversa com a Ana Elisa Faria, gerente de estratégia e regulatório na área de tecnologia da TV Globo, e com Francisco Pérez, gerente de tecnologia da emissora. A pauta é o futuro do espectro de radiodifusão. Confere aí. SET Expo 2018, o maior evento de tecnologia de mídia e entretenimento da América Latina, para falar sobre o futuro do espectro de radiodifusão. Esse foi o tema debatido pela Ana Elisa Faria e pelo Francisco Pérez em uma das mesas de discussão. A Ana Elisa é gerente de estratégia e regulatório e o Francisco é gerente de engenharia na área de tecnologia, ambos da Rede Globo de televisão. Eu agradeço a participação de vocês aqui com a gente. É um prazer. Vamos começar falando, nesse momento específico que o Brasil vive de transição do sinal analógico para o digital. Qual que é o cenário de mudanças até aqui? Pois é, a gente trouxe justamente o tema do espectro para o painel aqui nessa feira do SET Expo 2018, porque nos últimos 3 anos a gente tem vivido uma grande transição do espectro. Há 10 anos, a gente começou a fazer as transmissões digitais de alta definição e nesse momento a gente está desligando os canais analógicos. Então, isso representa que vários canais que estavam ocupados, eles deixam de estar e que é uma grande movimentação do espectro. Mas o mais relevante disso tudo é explicar esse momento para a população e conseguir que o processo se dê sem que as pessoas sejam impactadas. Que, na verdade, isso represente para elas uma oferta melhor, com mais qualidade, com mais serviços, e é um momento de comemorar, porque a gente tem feito isso com muito sucesso, com uma audiência redobrada, com os canais fortalecidos, então um momento muito bom no que diz respeito a essa transição do analógico para o digital. E Francisco, quais são os desafios então de agora em diante? Se a gente olhar o plano de canais em números, hoje a gente tem mais ou menos 9.000 canais no plano. Depois que aconteceu o desligamento de 2018, aí vão entrar mais 4.000 canais que a Anatel precisa fazer essa inclusão. O Ministério também tem uma tarefa muito grande de adaptar a outorga desses canais para as emissoras. Depois a Anatel ela ainda tem que colocar mais 3.600 canais no plano. Então, se a gente olha assim, o Brasil, em termos de número de canais de uma forma mais macro, hoje a gente tem um plano de 9.000 canais, que já é um número bem grande, e a gente vai precisar colocar mais 7.700 canais nesse plano. Então, isso vai demandar algumas técnicas e soluções diferentes que a gente não tem hoje. Nesse sentido, você já tem alguma ação concreta para falar para a gente? Para as estações que a gente vai ter depois de 2018, que são aquelas que vão desligar entre 2019 e 2023, são estações de cidades muito pequenas, da ordem de 10.000, 5.000, até menores do que 5.000 habitantes. Para essas cidades, esse ano, o grupo da ABERT, e junto com algumas empresas também filiadas à SET, fez uma solução bem inovadora e bastante disruptiva numa cidade mineira de Tiradentes. Lá a gente conseguiu colocar numa estação de 1 metro quadrado, ela é praticamente a gente apelidou de projeto siteless, porque 1 metro quadrado quase não tem site, né? O abrigo ele já é a base de uma torre de 20 metros, que é montada em menos de 3 dias. Em 2 dias uma nova estação fica pronta. E num transmissor também muito compacto, menor do que 50 centímetros. Ali cabem até 6 canais diferentes para transmitir 6 emissoras. Essa é uma solução muito diferente, muito inovadora, porque até hoje
e em 50 centímetros não cabia 6 emissoras, e também em 1 metro quadrado não era possível colocar tantos sinais ao mesmo tempo. Isso a gente acha que vai ser uma solução muito boa para esses canais que vão desligar no futuro, até 2023. Que benefícios, por exemplo, ela pode trazer? O custo dessa estação vai ser muito baixo. A implantação, se ela for feita, quando ela for feita pelas emissoras ou qualquer entidade que vier a fazer, isso assim, permite que seja feito um volume muito grande, em pouco tempo e usando muito menos recursos do que foi usado desde a implantação, desde o início da TV digital em 2007 até hoje. Ou seja, é uma solução interessante para que o impacto realmente seja mínimo. Acho que é isso. Eu acho que a gente tem soluções novas que precisam ser desenvolvidas, e acho que esse exemplo é maravilhoso para continuar o processo de transição tecnológica sobre a ótica do telespectador, né? E eu acho que o ponto que o Francisco traz aqui em relação a gente estruturar uma base de dados completa que represente a nossa real demanda e utilização dos canais de televisão é muito importante nesse momento, porque a gente precisa construir uma visão de futuro. Então a gente precisa ter uma base, né, que é o plano de canais estruturado e completo, porque a gente faz planejamento em espectros com visões de longo prazo. Então, se a gente não tem a real utilização, uma fotografia atualizada dessa utilização, é difícil a gente fazer um planejamento que reflita e que permita a evolução do sistema, né? Como que essas discussões vêm sendo realizadas fora do Brasil? Experiências que têm sido feitas, como isso contribui para o momento vivido pelo Brasil? A discussão que a gente teve aqui no painel, inclusive, é um reflexo de discussões que estão acontecendo no mundo todo. É o momento, em todos os países, o momento de término da transição do analógico para o digital é o momento de repensar e de planejar o futuro. Alguns países têm uma situação muito difícil, como nos Estados Unidos, porque ali os canais de televisão eles estão restritos aos números de canais abaixo do 38. Então eles têm já um número, uma faixa disponível para uso pela televisão muito restrita. Em outros países, como os nossos, não. A gente ainda tem os canais até os 51. Mas eu acho que o importante é que, junto com a discussão de tecnologia, se discuta também a discussão de política pública para planejamento de espectro. Porque são discussões separadas. Não se pode imaginar que a adoção de uma tecnologia de um país represente também a adoção da mesma política que o país está usando no processo de transição. E aí a gente vê a realidade americana, por exemplo, onde já se definiu um sistema, um padrão para avançar com a televisão e não se privilegiou um aumento máximo possível da qualidade de vídeo e áudio ofertada à população. O que se privilegiou foi, na verdade, um modelo voluntário em que as emissoras compartilham os sistemas atuais e, através desse compartilhamento, abrem espaço para a evolução. Mas essa não é a única solução, não é o único modelo. Na Coreia, por exemplo, a gente tem um regulador que decidiu por conta de um ordenamento mais claro. Ele separou canais onde, de forma obrigatória, então não há processo voluntário, existe um processo de transmissão simultânea da próxima geração em canais exclusivos e designados para isso. Eu acho que a gente precisa abrir essa discussão mais fortemente para que a gente encontre caminhos que sejam bons para a nossa realidade, para o nosso uso de canais e para o gosto do brasileiro de assistir televisão.
O que falta para essas discussões? Como que o setor pode estar mais presente nesse sentido? Eu acho que... O Francisco me ajuda. Eu acho que o setor, durante muito tempo, teve uma postura assim, de que o espectro, eu tenho direito ao espectro, e ficava sentado como se aquilo fosse... não tivesse fim. Parecia que não era um recurso não renovável, né? E compartilhado, um bem público, né? Eu acho que a partir dessas discussões que a gente, desses últimos anos, para um remanejamento, uma redestinação de parte dos canais de radiodifusão para a operadora móvel, a gente tem feito uma postura mais ativa. E eu acho que a gente precisa de ter de mostrar a nossa eficiência, de mostrar a nossa proposta de valor para o telespectador, que é inegável, afinal a gente está oferecendo um serviço que é gratuito, que tem interesse público, e a gente tem que reforçar essa posição a cada momento. Mais do que isso, né? A gente está às vésperas de uma conferência mundial que acontecerá em 2019. Esses encontros mundiais, eles tratam da harmonização do espectro em nível mundial. Essa discussão nessa escala é importante porque os serviços hoje têm escala global. E o que está sendo colocado em discussão é se a gente deve, também aqui nas Américas, fazer o que eu contei que os Estados Unidos já fez, que é fatiar novamente o espectro de radiodifusão e destinar uma parte maior para serviços de telefonia móvel. Então, acho que é oportuno não só trazer à tona essa discussão, mas que haja uma voz ativa do setor nesse ambiente de discussão que extrapola, inclusive, a esfera Brasil. É uma discussão internacional. Para que, de fato, seja marcada uma posição. Exato. É isso. Se a gente olha um cenário nas principais capitais do Brasil e nas principais regiões metropolitanas, a gente vê que a transição do analógico para o digital, nessa transição havia espectro suficiente para os radiodifusores terem um canal a mais para fazer o simulcast. No cenário que a gente tem hoje, não existem canais suficientes para fazer um simulcast, e se a gente olhar as capitais, não existem mais do que 8 canais para fazer isso. Então, esse marco das reuniões no ITU, esse marco ele é muito importante para que a faixa seja defendida e a gente consiga fazer uma transição sem impacto pro usuário e que ele continue tendo a experiência de um vídeo premium, de um serviço gratuito e um vídeo maravilhoso que todo mundo gosta de assistir. As soluções, não tem mais solução fácil, né? Tá cada vez mais complexo, né? E vamos continuar essa disputa cada vez mais acirrada pelo espectro. Tá certo, eu agradeço a participação de vocês aqui com a gente. Obrigado.